Fala, saxofonista, tudo bom? Meu nome é Maurício Júnior, eu sou luthier de instrumentos de sopro e a dica de hoje é sax vintage ou sax moderno, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que significa esse vintage, né? A expressão ela significa algo que tenha mais de 20 anos, beleza? Então, se você nasceu nos anos 90, parabéns, você é vintage, tá? Então, são instrumentos, né, ou coisas que têm mais de 20 anos de idade, tá? No caso dos saxofones, é bem comum as pessoas me perguntarem, cara, eu quero comprar um sax vintage, né? Mas depois de adquirir esse instrumento, algumas pessoas se arrependem porque não entendem como que funciona. Às vezes eles só tiveram contato com saxofones modernos e quando pegam vintage, eles se deparam com algumas particularidades que esses instrumentos dessa época tinham. Vamos lá, vou pegar aqui um sax vintage, tá? Esse aqui é um Com de 1955, tá? Com uma fabricante americana fantástica, né? Que deixou bem conhecido os Cons Tilbury dos anos 20 e também com Charlie Parker, o famoso Ladyface, né? No caso do saxofone alto é o 6M, né? A série que o Charlie Parker usava era o 6M, algarismo oitavo, tá? E no caso do tenor, o 10M, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender quando você vai comprar um sax vintage, para você não se arrepender depois, é que a mecânica não é tão confortável, tá, quanto um saxofone moderno. Quando eu falo não é tão confortável, eu coloquei uma aspas, porque quando fala de mecânica, é algo que se acostuma com o tempo, tá? Então, se você só teve contato com saxofone moderno, quando você pegar um saxofone vintage, você vai estranhar um pouco, tá? Primeiro, a questão das chaves, tá? O espaçamento das chaves, a construção das chaves, elas tinham uma ergonomia diferente do que temos hoje, né? Hoje está tudo muito mais moderno, tudo mais ergonômico, tá? E principalmente ela vai ter, na maioria dos saxofones vintage, o recurso de Fá sustenido ele não tem, tá bom? Então, se você está acostumado a fazer aquele Fá sustenido aqui usando as Três Marias e essa chavinha aqui do anelar, o Fá sustenido aqui, o recurso de Fá sustenido, na maioria dos vintages não existe, tá? Na maioria, alguns já vem com esse tipo de recurso, tá? Então você não vai ter esse recurso do Fá sustenido. Então às vezes já aconteceu de pessoa comprar o saxofone e chegar, poxa, eu não tenho Fá sustenido, tá? Então você precisa ser bem consciente que não tem o recurso de Fá sustenido. Você vai fazer com uma outra digitação essa nota, beleza? Fá sustenido 5 da pauta ali na clave de sol ou Fá sustenido agudo do saxofone. Outra particularidade que é muito visível é a mesa de graves. Bom, a mesa de graves ali onde você tem o Sol sustenido, tá? A construção aqui você tem Sol sustenido, Dó sustenido, Si e Si bemol. Diferente de um saxofone moderno, tá? A inclinação é diferente, tá? Então no saxofone moderno nós teríamos aqui, né? Muito mais ergonômico aqui para a construção aqui da mão até. E no saxofone vintage, a mecânica ela é diferente, tá bom? Então, você já tem um desenho de chaves aqui da mesa de grave, completamente diferente do que você encontra num saxofone moderno. Isso pode causar alguns problemas para quem ainda não está acostumado com saxofone vintage, tá? Então é algo que é um problema? De certa forma não, porque você tem que entender que se você está acostumado com a mecânica de saxofone, ao pegar um saxofone vintage para estudo, você vai levar um pouco mais de tempo para acostumar, tá? Então, se você está tendo esse primeiro contato e está com dificuldades de tirar as notas, tá? Principalmente os graves, se o saxofone estiver revisado, tá? Tiver bem regulado, abafado, você pode ter esse problema por causa da inclinação, tá bom? Então, te aconselho, se você comprou um sax vintage e não está conseguindo tirar os graves, paciência e estudo, tá bom? Então, assim, teve uma época que eu tocava com sax vintage, tá? Um Pierret de 1952, um sax francês bem legal, só que eu levei um tempo para acostumar com a mesa de grave, que era igual essa daqui. Tá? Então é algo que você tem que ter bastante consciência que vai demorar um pouco mais de tempo para você acostumar. Outra coisa que você precisa ter ciência na hora de comprar um sax vintage é que as chaves elas são mais pesadas, principalmente aqui nas chaves do grave. Normalmente nas chaves do grave, né? Tem saxofones que o peso aqui da digitação
da maioria das chaves é igual a um sax moderno, tá? Pouca coisa mudou com relação a esse peso nesse sistema de chaves, mas os graves eles são mais pesados. Por quê? Porque a construção é diferente, principalmente o dó sustenido. Nos saxofones modernos, foi desenvolvido um sistema onde o peso ele é dividido, tá? Então eles são duas chaves que trabalham, uma fazendo contrapeso com a outra. Isso fez com que o peso dessa chave ela diminuísse bastante, certo? Nos saxofones vintage, infelizmente não tinha ainda esse recurso, então é uma chave inteira que recebe toda a pressão em uma única chave, tá? Então acaba que aqui, principalmente o dó sustenido, já é uma nota muito mais pesada para tocar do que um saxofone moderno, tá? Pesada quanto? Ela é pesada, é um pouco mais pesada, né? Se você for comparar com um saxofone moderno, mas nada que seja de outro mundo, tá? Você só deve estranhar no começo a questão do peso dela, tá bom? Então, mesa de grave, tá? Algumas construções, no caso desse saxofone aqui, o Si e o Si bemol, tá? Eles foram furados do outro lado da campana, tá? Então, normalmente, saxofone moderno, esse furo vem desse lado, tá? Do meu lado direito. Nesse caso, ele veio do lado esquerdo, tá? Alguns saxofones, principalmente os da Bucher ou os Cons dos anos 20, tá? Esse já é uma construção ali entre os anos 20 e os anos 30, vem com o Si furado de um lado, com a furação do Si de um lado, e o Si bemol de outra particularidade que tem saxofones vintage, né, dos anos 20 e 30, tá? Então, basicamente é esse tipo de diferença que você vai encontrar na mecânica. Outra coisa importante de você ressaltar aqui é o porta-voz, tá bom? O porta-voz é diferente, tá? O gatilho dele é diferente, então lembra muito o gatilho de um clarinete, tá? O porta-voz de um clarinete, tá? Então, algo que você pode também notar aí a diferença é o gatilho aqui do seu porta-voz, tá? Então é algo que você vai ter que acostumar. No saxofone moderno você já tem essa inclinação mais para lateral, no sax vintage você vai ter que acionar, né, mudar a inclinação do seu dedo para colocar um pouco mais para cima para atender a esse mecanismo, beleza? Tudel, tá? A construção do Tudel, por muitos anos, principalmente os saxofones americanos, vintage americanos, ele tinha esse desenho aqui do Tudel, né? Você vê que o aro aqui do Tudel é diferente também, né? É uma construção bem mais simples, né, do que nós temos hoje de construção de Tudel, né? Quando eu falo aqui o porta-voz, tá? Mas algo bastante funcional que realmente funciona, tá? Essas são as particularidades assim básicas de construção, tá? E de mecânica dos saxofones vintage. Então assim, nessa época dos anos 20 até mais ou menos ali nos anos 70, 60, cada fabricante tinha uma particularidade, então é bem comum você encontrar em alguns saxofones vintage, esse aqui no caso não tem, mas um recurso para trinado de sol sustenido, tá? Então você teria uma outra chavezinha aqui, ó, abaixo da chave do Fá, seria uma outra característica de alguns saxofones vintage, tá? Outra coisa que você pode notar, as aranhas de proteção elas são bem mais, vamos dizer assim, rústicas, né? Em alguns modelos. Elas já são coladas direto no corpo do saxofone e elas realmente têm um acabamento bem rústico mesmo, tá? Cumpre a função que é proteger essas chaves, tá bom? Então, se você está pensando em comprar um sax vintage, é importante que você tenha consciência dessa questão de mecânica para que você não se frustre, tá? Então assim, comprar um sax vintage, você recomenda? Cara, eu gosto muito dos saxofones vintage, sou fã, né? Já tive vários. Eu gosto particularmente do King Super 20 dos anos 50, tá? Do King Super 20 Silversonic. E alguns modelos da Martin, o Martin Comité 3, o Martin Magnet, são saxofones fantásticos, fantásticos, fantásticos. Timbre, né? A mecânica depois que você acostuma com ela é muito confortável, tá? Então, como eu te falei no início, é uma questão de adaptação. Uma coisa que chama muita atenção nos vintages, né, é timbre, né? Os vintage ele tem aquele timbre mais encorpado, né? Aquele timbre mais gordo, vamos dizer assim. Então esses saxofones eles têm essa característica, tá? Então é isso que atrai muitas pessoas, principalmente a questão do timbre mesmo do saxofone. Então você escuta um Martin Comité 3, você já
já vê que o som é diferenciado. Então isso faz com que as pessoas prefiram comprar um saxofone vintage, tá? O importante é que você, ao comprar esse saxofone vintage, além dessas questões de mecânica e de ergonomia, que você já precisa ter consciência antes de comprar, o estado geral do instrumento. Por ser um instrumento que tem ali entre 40, 50, 60 anos de uso, você precisa dar uma olhada na questão do estado geral dele, beleza? Então, se você ainda não tem esse conhecimento de analisar mesmo assim a questão da construção, de estética, se todas as chaves elas são originais, né? Se houve alguma ressolda mais grave, porque ressoldas no sax de 40 anos, é claro que vai ter, tá? Então, você sempre vai ter uma ressolda ou outra. Se você tiver muita sorte, você vai conseguir comprar um saxofone aí de 30, 40 anos em perfeito estado, tá? Mas isso aí é bem raro de acontecer. Pode acontecer, mas no geral o que tem no mercado disponível são saxofones que já foram muito usados. Provavelmente ele vai estar desplacado igual esse, né? Então ele já não tem mais tinta. Isso aqui já foi um processo natural mesmo de uso. Esse saxofone é de 1955, então aí ele já tem quase 70 anos de idade, tá? Então você precisa ter ciência dessas particularidades, beleza? A ideia de fazer esse vídeo, de dar essa dica para você, é para que quando você compra esse saxofone, às vezes você está comprando isso de longe, da internet, ou você mesmo não teve ainda contato com sax vintage, tá? Então a dica que eu te dou é que tenha paciência, tá? Que você tenha paciência com relação à mecânica, tá? E o tempo que você vai levar para se adaptar. Então, assim, tem músicos que pegam, eu tenho alguns amigos e clientes aqui que ele pega qualquer saxofone e já sai tocando, né? Ele já toca, não sente essa dificuldade, tá? Principalmente quem toca clarinete. Última coisa aqui que você precisa entender, tá? Seu professor provavelmente vai passar isso para você, tá? A ideia do vídeo não é dar aula de saxofone, mas uma dica bem legal é que a forma de tocar, de segurar no instrumento, ela é diferente, tá? Então, se você está acostumado num saxofone moderno tocar com essa inclinação aqui de dedo, tá? No saxofone vintage essa inclinação muda. Então, em vez de eu tocar com o dedo assim, eu vou ter que tocar com o dedo assim, tá? Com essa inclinação aqui. Por quê? Porque a construção é diferente, tá? Então, caso você toque com a mão desse jeito, né, com essa inclinação aqui, acaba que algumas notas vão falhar, tá? Não é porque o saxofone está vazando, é porque a forma de segurar o instrumento é diferente devido à construção. Então, se você toca assim, no sax vintage, você vai tocar com a mão um pouco mais curvada, tá bom? Então, caso você esteja aí com saxofone vintage e você tiver com alguma dificuldade, algumas notas tocam e às vezes elas falham, tá? Inclinação da sua mão é muito importante na hora de estar tocando. Então, em vez de tocar assim, que é a forma que basicamente as pessoas tocam sax moderno, você vai ter que fazer uma inclinação diferente na hora de tocar um sax vintage, tá? Então, foram dicas, né, sobre saxofone vintage que eu acho importantes, as diferenças, né, entre sax moderno, sax vintage, além da construção das chaves, né, essas particularidades que esse instrumento traz, tá? Então, os pós e os contras, tá? Na hora de fazer a aquisição de um saxofone desse, tá? Então, espero que essa dica tenha tirado suas dúvidas. Caso você tenha ficado com mais alguma dúvida e você quiser dá um comentário aqui embaixo no vídeo, colocando alguma sugestão, tá? De vídeos que você queira que eu faça aqui. Se for outro assunto sobre sax vintage, coloca aí qual que é a sua dúvida e a sua sugestão, que aí eu faço um outro vídeo esclarecendo essas dúvidas para você. Beleza? Não esquece, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações e esse vídeo possa ajudar outras pessoas, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, tá? Não esquece de clicar no sininho, porque toda vez que você clicar nesse sininho e eu fizer um vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, beleza? Então, dicas sobre saxofone vintage e nos vemos nos próximos vídeos.